Olá, turminha, firmando os passos. Voltei para conversar com vocês sobre mais uma história que tem lá na Bíblia. Bem, hoje nós vamos começar falando sobre uma palavra que talvez vocês não saibam o significado. A palavra é tentação. Você saberia me dizer o que significa tentação? Vai pensando aí. Com o decorrer da nossa história, você vai descobrir o que é. Bem, a nossa história de hoje fala sobre um homem muito especial. Vocês saberiam dizer quem é esta pessoa aqui? Isso, Jesus. É uma representação, né? Na verdade, a gente nem sabe se ele era assim mesmo. Mas essa figura aqui vai representar Jesus. Jesus, ele queria passar um tempo falando com o Pai dele, nosso Deus. E ele decidiu ir para o deserto conversar com o Pai dele. E ele passou lá, sabe quanto tempo? 40 dias. Isso mesmo, no deserto. Você sabe como é lá? Muito calor, não tem quase água, quer dizer, alguns não tem água nenhuma. E Jesus, ele passou lá bastante tempo, né? 40 dias, já pensou? Olha a cara dele, vamos observar de novo. Ele não tá com a cara de cansado, com fome. Ele deve ter passado por muitas coisas, mas ele precisava estar ali para conversar com Deus. Mas aconteceu uma coisa. Enquanto Jesus estava lá, apareceu alguém para falar com ele, para tentar Jesus. O nome desse ser é Satanás. Isso mesmo, Satanás, o inimigo de Jesus. O nosso inimigo também. Ele foi lá falar com Jesus e tentar fazer com que Jesus desobedecesse a palavra de Deus. Vê se pode uma coisa dessa. Tentar Jesus a desobedecer, a fazer coisas erradas. Então, como ele sabia e ele sabe que Jesus, ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa, Satanás ia lá ficar falando coisas para ele. E ele dizia assim para Jesus: "Ah, você deve estar aí com fome, não é?" E olhando para a cara de Jesus, ele deveria estar mesmo. Aí Satanás dizia assim para ele: "Por que você não pega essas pedras aí e transforma em pão?" E Jesus, sabendo do que Satanás estava querendo armar para cima dele, com toda a sabedoria que o próprio Deus Pai tinha dado a ele, dizia assim, usava a própria palavra de Deus para responder. E ele dizia assim: "Nem só de pão viverá o homem." E Satanás ficava super chateado. Por quê? Porque Jesus, ele não caía na tentação dele. E Jesus, ele fazia o quê? Ele amava a palavra de Deus e ele falava a palavra de Deus, porque ele tinha a palavra do nosso Deus guardada em seu coração. Então, mas Satanás, ele não desistia. Satanás, ele queria fazer Jesus desobedecer de todo jeito. Então, quando Jesus estava lá em cima de uma montanha, Satanás teve coragem de ainda dizer assim: "Por que você não se joga daí?" Satanás não desiste mesmo, né? Ele também falou assim: "Ah, sabe de uma coisa, Jesus? Se você me adorar, eu lhe dou todos os reinos deste mundo." Jesus, claro que não aceitou e não ia nunca obedecer. E ele disse assim, olha só, ele disse para Satanás assim: "Todas as pessoas devem adorar única e exclusivamente o nosso Deus." Satanás, ele ficou chateado com tudo isso,
porque ele viu que por mais que ele tentasse fazer com que Jesus desobedecesse à palavra de Deus, desobedecesse ao nosso Deus e obedecesse a ele, ele não iria conseguir. Já pensou nisso, crianças? Com essa história vocês conseguem pensar o que seria tentação? Eu vou mostrar mais uma coisinha para vocês. Eu tenho umas imagens aqui. Talvez vocês saibam o que quer dizer tentação quando eu mostrar isso aqui. Eu vou mostrar primeiro esse. Esse aqui é o Edu. O que é que vocês veem na imagem do Edu? O que é que ele está observando aí? Ele está olhando um doce, não é isso? Mas a mamãe de Edu disse assim: Edu, esse doce aqui, ó, você só vai poder comer depois do almoço. E Edu ficou ali olhando, pensando, ai, que vontade de comer. Ele chegou ainda perto, olha a língua dele, ó. Que delícia. Mas Edu, ele fez uma coisa muito importante que a gente tem que fazer sempre. Ele lembrou do que a palavra de Deus diz. Ele lembrou que na palavra diz assim, que nós devemos obedecer aos nossos pais. E Edu, ele venceu essa vontade de fazer o que era errado. Vou mostrar outra figura para vocês. Olha só, esse daqui é o Tonico. O pai do Tonico disse assim para ele: Tonico, você precisa arrumar o seu quarto. Olha a cara de Tonico, tá com cara de quem quer arrumar o quarto? Não, não é? Mas Tonico, com o tempo, ele lembrou de um conselho que a gente já aprendeu também, lá na história de Salomão. Vocês lembram qual é a parte da história de Salomão? Que ele diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aprenda a fazer o que tem que ser feito na hora que tiver que ser feito. Então, Tonico, ele aprendeu com esse dizer que tem lá no livro que Salomão escreveu, lá nos Provérbios, que ele deve aprender com a formiga e deixar a preguiça toda de lado. Vamos para mais uma? Vamos ver o que vocês vão saber disso aqui, ó. E esse é o Kiko, ó. Kiko, toda vez que ele está chateado com alguma coisa, ele quer resolver, ó, batendo nos amigos. Mas, Kiko, que coisa feia, não é? Tem gente por aí que é assim mesmo. Toda vez que é contrariado com alguma coisa, é sempre tentar dar, resolver no murro. Mas o Kiko, ele lembrou de uma coisa. Ele lembrou que a palavra do nosso Deus nos ensina a amar as pessoas e não a bater. Olha só a situação agora, como mudou. Quando ele lembrou o que a palavra do nosso Deus diz. Então, quando nós lembramos do que a palavra de Deus diz, nós ficamos fortes para vencer o que é errado, para vencer a tentação de fazer o que é errado. Então, crianças, hoje nós aprendemos sobre isso, que nós devemos ser como Jesus, que venceu a tentação. Quando você tiver alguma vontade de fazer alguma coisa de errado, você vai ser forte, lembrar da palavra de Deus, lembrar dessa história que a gente está aprendendo hoje e dizer, não, eu não vou fazer o errado, eu vou vencer essa tentação, eu vou ser forte como Jesus foi e vou fazer o que é correto diante de Deus. Então, essa é a nossa lição de hoje. Vamos vencer a tentação. E não esqueça, nós temos nosso versículo. Às vezes você pode ser tentado a não decorar, mas você vai vencer essa tentação também e decorar o nosso versículo que vai aparecer logo aqui, já já. Então, até mais. Tchau, tchau e um beijão.